Então, é o seguinte, Vocês perceberam que eu parei de fazer notícias do Corinthians ultimamente, né? Por quê? Porque tava chato, velho. É só notícia ruim. É você ver o seu time todo dia com notícia ruim, briga política, time mal treinado, sabe? Rolou aquela... Eu tava ficando chateado já. Falei, mano, eu não quero ficar... Eu quero ter essa preocupação de ficar preocupado com o Corinthians, né? Porque é o time que eu amo, né, velho? Então é normal você ficar preocupado. Então eu falei assim, vou dar uma pausa, tal. Vou dar uma pausa nas notícias. E assim que eu me sentir confortável, eu volto, né, a falar desse time amaldiçoado. Brincadeira. Do Corinthians, né, velho? Que tem notícias legais, né? Como esta aqui, ó. Uma notícia muito legal. Nossa, aí tá vendo? É uma notícia assim que você fala assim, uau! Meu Deus, que noticião, velho. Puta que o pariu. Aqui, ó. Uma notícia boa. Garro tem lesão diagnosticada, vira desfalque no Corinthians. Por Vitor Godoy, tá? Site Meu Timão. Aqui tá a foto do Garro. O Corinthians ganhou mais uma baixa. Nessa segunda-feira, o clube divulgou que o meia Rodrigo Garro sofreu uma lesão no segundo grau da panturrilha direita. O meio-campista Rodrigo Garro foi diagnosticado com a lesão grau 2 na panturrilha direita. Ele foi cortado dos relacionados na vitória do Corinthians diante do Fluminense no último sábado, dia 13, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, após sentir durante o aquecimento. Publicou o Corinthians em nota oficial. O argentino já está sendo tratado e está em recuperação com os médicos do clube. Conforme citou o Corinthians, Rodrigo Garro havia viajado com o elenco para o Rio de Janeiro no último fim de semana. Inicialmente, entre os reservas, o meia nem ficou no banco de reservas após sentir ainda no aquecimento no gramado do Maracanã. Após o jogo, o técnico Dorival confirmou que o jogador havia sentido dores na panturrilha, que chegou a dizer que seria uma situação preocupante. Por ser uma lesão grau 2, o Garro deve ficar pelo menos um mês fora de combate. Dessa forma, ele não deve atuar nos próximos jogos do Corinthians, no Brasileirão, contra o Sport, Flamengo, Internacional e Mirassol. Ai, que delícia! Com a ida ao argentino ao departamento médico, o Corinthians chegou a 7 desfalques por lesão. Rodrigo Garro, lesão grau 2 na panturrilha direita. Memphis Depay, edema no músculo posterior da coxa direita. Luiz Gustavo Bahia, edema no tornozelo direito. Ranieri, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. André Carrillo, lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Charles, dores no joelho. José Martinez, trauma no tornozelo esquerdo. Na ausência do argentino, o Dorival já escalou o volante Breno Bidon e o atacante Vitinho na função de meia. Além deles, o meia Dieguinho e o atacante Romero também podem atuar por ali. Sem contar atletas da base como Gui Amorim, inscrito no Brasil na última semana. Então tá aqui, ó. Mano, é impressionante, velho. O quanto a política do Corinthians atrapalha muito o Corinthians, velho. Tinha um preparador físico que não tinha, o Corinthians não tinha nenhuma lesão. Aí trocou porque trocou a diretoria. Aí colocaram um cara lá que é da renovação e transparência. Mano, o cara acabou com o jogador, velho. Aí vai voltar agora o antigo, né? Mas, porra, a política do Corinthians sempre atrapalhando o Corinthians, né? E os caras vão conseguir quebrar, tá vendo? Por isso que eu parei de falar do Corinthians, velho. Porque, mano, qual é a percepção que você tem? Você vê uma notícia dessa. Você vê aqui, ó. Mano, praticamente o time titular inteiro lesionado. E aí? Qual que é a sua perspectiva? Isso que é foda. Vamos ver os comentários aqui, ó. Mudar os preparadores físicos, tomar água benta em garrafa PET de 2 litros. Eu nunca vi uma zica tão grande como essa do Corinthians. Pois é, mano. A zica tá grande. Pois é, tá foda. A zica chama renovação e transparência. A zica chama política corintiana. Essa é a zica. Enquanto esses caras não forem eliminados do Corinthians, vai continuar sempre isso. Então aqui, ó, por Vitor Godoy, Rodrigo Garro tem lesão diagnosticada e vira desfalque no Corinthians. Um mêsinho, tá? Contra o Flamengo, esquece. O Corinthians... Exatamente. O Corinthians e São Paulo cada dia mais igual. Mano, impressionante. Próximo aqui, ó. Só pra deixar registrado, tá? Aqui, ó. Por Maria Beatriz de Teves, na Neoquímica Arena. Corinthians venceu o Cruzeiro na Neoquímica Arena e é hepta no Brasileirão Feminino. Tá? Aqui tá as meninas aqui. Mano, esse spread aqui atrás, velho, acabou com a estética da Arena Corinthians, velho. Vai ter que levantar arquibancada, velho. Mano. Acabou com a estética. Tinha que tacar a bomba desse spread aí, velho. É hepta, fiel. Na manhã de domingo, o Corinthians escreveu mais um capítulo glorioso
na sua história do futebol feminino. Isso aqui foi foda. Diante de mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena, as Brabas venceram o Cruzeiro por 1-0 e garantiram o título do Brasileirão de 2025. O resultado somado ao empate de 2-2 no jogo de ida em Belo Horizonte consolidou o placar agregado de 3-2. O Timão chegou ao seu 7º título brasileiro. 18, 20, 21, 22, 23, 24, carai, e agora 25, tendo 6 de forma consecutiva. A decisão em Itaquera começou equilibrada, as equipes se estudando no primeiro tempo travado, marcado por faltas e poucas chances. O cenário mudou após o intervalo, quando o Corinthians precisou apenas 5 minutos para balançar as redes com Thaís Ferreira. Eu tá aqui o time que foi usado. E parabéns, mano. Mano, eu vou ser bem sincero aqui, ó. Eu não gosto de futebol feminino, tá? Aqui tá as notas das meninas. A goleira, a zagueira foi bem, tá? Vou ser bem sincero, mano. Eu não gosto de futebol feminino. Mas aqui é Corinthians, mano. Aqui é onde eu não gosto nem de futebol masculino, eu gosto de Corinthians. É brincadeira. Aqui, ó. Só pra ficar registrado, tá aqui, as meninas ganharam. E chupa Cruzeiro. Porque conforme a gente tava falando sobre as lesões do time masculino, né, ó. Essa notícia aqui é importante, tá? Por Maria Beatriz de Teves e Rodrigo Bessoni, tá? Corinthians acerta retorno de fisioterapeuta após lesões e pressão de jogadores. Corinthians acertou o retorno do fisioterapeuta Alex Cabreira ao time profissional. Ele havia sido demitido no julho deste ano durante o processo de impeachment de Augusto Melo. Aqui, ó, aspas importantes para essa demissão. Além disso, segundo informado pela Rádio Craque Neto, os mais fortes do grupo Alvinegro teria pedido a reunião com o Omar Stabile, presidente interino do Corinthians. O objetivo era questionar uma promessa feita pelo mandatário do exercício que nenhum profissional seria demitido por razões políticas em meio ao impeachment do Augusto Melo. Aí, tá vendo? Quando eu falo que a política, mano, esses caras, é a renovação e transparência que tá lá, junto com esse arrombado Augusto Melo, que querem fuder o Corinthians, é isso, velho, é isso, entendeu? Olha aí, mano, se esse cara fosse mantido, tivesse sido mantido no clube, a gente não teria tanta lesão assim, tá ligado? O cara é um bom profissional, mas não, né? E o Stabile ele assumiu a presidência do Corinthians e parece que o Corinthians não tem presidente. Já pararam pra pensar nisso? Não tem. Ninguém fala mais do transfer ban. E aí, qual que pé que tá? Entendeu? Como é que vai ser? E aí? Entendeu? Porque tá acabando o ano. Falta o quê? Falta 3 meses. Falta 3 meses pra acabar o ano, velho. Assim, futebolisticamente falando, né? 3 não, velho. 2,5. E vai ter que contratar pro ano que vem, não vai? E aí, como é que vai contratar com o transfer ban? Foda, viu? O presidente do Corinthians ganha dinheiro, o do São Paulo ganha 32 mil por mês. Eu vou perguntar aqui ao Google. Eu acho que não ganha nada. É isso mesmo. O que eu saiba, não ganha nada, né? Mas, porém, entre tudo quanto uma indicaçãozinha ali e tal, um por fora ali, deve ganhar, né? Mas que eu saiba, não ganha nada. Mas é verdade, eu não ganho nada porque um dos meus principais questionamentos era o quê? Por que os caras se matam tanto pra ser presidente do Corinthians se não tem salário? Continuando aqui, cadê? Na época do desligamento, meu timão apurou que a saída do Alex gerou incômodo entre as principais lideranças do elenco. O fisioterapeuta é bem avaliado internamente, considerado profissional de confiança pelos jogadores. Os elencos solicitaram uma reunião com o Omar Stabile para questionar uma promessa feita pelo mandatário, a de que nenhum profissional seria demitido por motivos políticos durante o processo de impeachment de Augusto Melo. A demissão de Cabreira, portanto, teria sido vista como uma quebra de promessa dessa palavra. Ainda segundo Pedro Ramiro, o atacante Memphis Depay foi quem liberou o movimento pelo retorno de Alex Cabreira, incomodado pela sequência de lesões no elenco. Aí os caras reclamam do Memphis ainda. O jogador cobrou uma posição da diretoria e defendeu a recontratação do fisioterapeuta. O próprio holandês, vale destacar, tem enfrentado uma série de problemas físicos, inclusive é desfalque atualmente por conta de um edema no músculo posterior da coxa direita. Alex Cabreira tinha sido contratado em janeiro de 2024, no início da gestão de Augusto Melo, e permaneceu no clube até julho de 2025. Com a sua saída, o departamento médico passou a contar apenas com 4 fisioterapeutas. É pra catar o Omar Stabile, inovação e transparência e meter no paredão. Esses 4 aí, ó. Além do reforço da fisioterapeuta, o Corinthians trouxe para o elenco profissional o médico ortopedista Ricardo Galotti, que passa a integrar a equipe liderada por André Jorge. O profissional que atuou em 2003 e 2013 é vice-presidente da Associação Brasileira do Exército e do Esporte, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Foda-se, mano. Foda-se que ele tem vários títulos. Ele é membro do Osso de Ouro. Ele é membro do Martelinho de Ouro da fisioterapia. Foda-se, ele é bom profissional? É isso que importa, velho. Para com essa porra, mano. Caralho, velho. Por isso que, mano, tem que renovar com o Memphis, mano. Tem que renovar, velho. Tem que renovar com o Memphis. O Memphis é importantíssimo no Corinthians, mano. Ai...
E o contrato é abusivo. Sabe o que é abusivo? Sabe o que é abusivo? É ter essa política nojenta no Corinthians, onde os caras eles ficam se matando pelo poder e ficam roubando o clube, velho. Supostamente, fica roubando o clube, supostamente. Ai, se fuder todo mundo. A história do Corinthians é boa, o problema é a política, velho. Essa merda de política do Corinthians, velho. Por que o Palmeiras falou que o Cássio não tem lesão? Porque eles têm jogador, velho. Eles ficam revezando. Dizem que trocou foi o caricato Mané da... Mano, se o Mané da Carne ficar pau... Nossa, mano, era só o que faltava. O Mané da Carne ficar pautando o time profissional do Corinthians. Mano, de fuder, viu? Como um clube gigante como o Corinthians é tão mal administrado, era pra ser o clube mais rico do Brasil. Infelizmente tá rico em dívidas por causa de... Exatamente, velho. Exatamente. Mano, o Mané da Carne, velho. O da base lá, o Nenê do Posto. É só esses caras, velho. Não tem jeito, velho. Não vai ter jeito. Ou a gente entra de vez pra política do Corinthians, velho. Ou vai ficar nisso aí, velho. Ou ser muito rico, entendeu? Ter um contato com os caras árabes lá e comprar o Corinthians, velho. Mas aí que tá, vai ter dor de cabeça, hein? E aí, tá preparado pra essa dor de cabeça? Enfim, Corinthians acerta retorno de fisioterapeuta após lesões e pressão de jogadores. Continuando. Aqui prova o que eu estava exatamente certo aqui, essa notícia. Ó, essa notícia aqui pra mim é a que corrobora a minha teoria que eu venho falando o ano todo. Que o Ramon Dias não é treinador, velho. Não é treinador. Pra você ver, ó. Dorival Júnior empata número de jogos de Ramon Dias pelo Corinthians. Compare as campanhas. Vamos ver se eu tô errado ou tô certo. Quem fez a matéria? Vitor Godoy e Rafael Macron. Vamos ver se eu tô certo. Vamos ver se eu tô certo ou tô equivocado. Eu posso estar equivocado também. Não teria problema estar equivocado. A vitória do Corinthians sobre o Fluminense no último sábado foi o 26º jogo de Dorival Júnior no comando do clube alvinegro. Com isso, o técnico empatou tanto o número de jogos que a comissão técnica liderada pelo argentino Dias fez em 2025. Nesses 26 jogos, Dorival Júnior conquistou 12 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Cara, ele perdeu muito, velho. 56% de aproveitamento. Sob seu comando, o Corinthians marcou 28 gols, média de 1 por confronto. E sofreu outros 20, quase 1 por jogo. Já Ramon Dias... eu estou equivocado. Já Ramon Dias registrou 65% de aproveitamento nos últimos 26 jogos. Um desses revés foi 2-0 pelo Palmeiras no Brasileirão. Foi comandado pelo auxiliar Emiliano Dias. Foram 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Além de 37 gols marcados. Foi na arrancada lá, né? Média de 1,4 e 28 sofridos, 1 por jogo. A campanha rendeu o título paulista desse ano, compare os números abaixo. Vale ressaltar que a maioria dos números do Ramon Dias foram acumulados durante a disputa do Paulista, torneio que... é por isso que ele... entendi. Reúne equipes de menor nível técnico se comparado ao Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil. É por isso que a média do Ramon é maior, porque teve mais jogo, né? Ele teve mais jogo, ele teve mais competição. O Dorival só pegou o quê? Sul-Americano. O Dorival só pegou o Brasileirão, é verdade, né? É por isso que a média do Ramon é melhor. Mas esqueci que o time tá... É verdade. O Vitor aqui disse uma coisa importantíssima. O Ramon Dias tinha o time todo. O Dorival, mano, tá sem, ó. Hoje é dia 15. Ó, tá sem Garro, tá sem Memphis, tá sem Carrijo, tá sem Martinez, tá sem Ranielli. Quem mais? Tá sem o Bahia. Tá sem o Charles. É isso mesmo, são 8 jogadores, velho. Aí é foda, né? Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians ainda sonha com a conquista da Copa do Brasil e além de garantir a vaga para Libertadores do Brasileirão. O time vai disputar os jogos da semifinal do torneio contra o Cruzeiro até o final do ano. Vai buscar ainda mais títulos. Mano, pra mim o mais importante é não cair, velho. É não cair. Aqui, ó, tá. Ó, Dorival Júnior, 26. 44 pontos conquistados, 52%. 12 vitórias. Aqui a gente já viu. Colocar Emiliano também. Não, é assim, ó. Vamos lá. Vamos falar sério aqui, ó. A família Dias, mano, eles são carismáticos. Eles abraçaram o Corinthians. Somos muito gratos por eles terem conquistado o Paulistão e tal. Que a gente não ganhava um título por causa daquela gestão da renovação e transparência. Do Willi, do Andrés, que ferraram o Corinthians. Aí conquistou o Paulistão com o Augustinho, que fudeu ainda mais o Corinthians. Beleza, tá ligado? Mas, mano, não tinha como, velho. Mano, pilhar 4 atacantes, encher de volante atacante, não ter meia, não tomar gol e tomava gol pra caralho. O Dorival Júnior, ele não sabe treinar um time, assim, taticamente, rápido. Mas, por exemplo, defensivamente, o Corinthians tá se acertando, velho. O Corinthians, ele só toma gol agora quando o time todo vai pro ataque, porque a gente tem zagueiro que sabe fazer falta. Tirando isso, mano, defensivamente tá bom, velho. Não tá ruim não, tava pior. O problema é que ele jogava futebol covarde quando não podia e jogava recuado. Exatamente, velho. Pô, jogar recuado contra o Liverpool, velho, do Uruguai, mano, pelo amor de Deus, velho. Não. Corinthians, velho. Exatamente.
E o Corinthians toda hora tomava gol de bola parada, mano. Era escanteio. Mano, ô Vitor, você lembra disso, velho? Mano, gol de bola parada, velho, era um parto. Um parto, entendeu? Toda hora era gol. Toda hora era gol. Agora vê se a gente toma gol de bola parada. Não toma mais, velho. Não toma mais. Cruzamento era gol, mano. Toda hora, velho. Isso acabou, tá ligado? Agora o que falta é treinar o ataque, porque o Corinthians, ele rifa muita bola. Mas, por exemplo, a gente viu o jogo aqui, tem aquele André jogar pra cá. O André, acho que vai ser o time do Sub-20 do Corinthians, tudo no Enquanto Esporte lá, tá ligado? Que eu acho errado, né? Os caras já tá pensando no Flamengo, mano. O problema é o Flamengo. Vai ter jogo na Ilha do Retiro lá. Os caras queriam colocar o Memphis lá, falando, você é louco, velho, não. O mais importante jogo dessa semana é contra o Flamengo, tá? O Flamengo é nosso rival. Assim, né? Entre aspas, né? Não igual o Palmeiras, né? Mas caiu na Sul. Exatamente, a gente caiu na Sul-Americana de tanto levar bola parada. Para o de levar cruzamento, o Matheus Bidu. Então, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, mano, melhoraram muito, 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 muito. O que aconteceu? Eles pararam de subir tanto, né? Subia um, ficava um. Antes subia todo mundo. Eu achei isso interessante, essa mudança de postura com o Dorival. Eu acho que, mano, não tem o que fazer, tem que manter o Dorival, sim. E tem que dar jogador pro Dorival, Ah, o Crespo, o São Paulo não deu jogador e tá voando. Mano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É estilos diferentes. Não adianta a gente querer comparar o Crespo com o Dorival se os dois têm estilos diferentes, mano. E apesar que eu acho o Crespo bem mais técnico que o Dorival, porque o que o Crespo fez com o São Paulo, mano, pegou aquele catado lá, sem Lucas, sem Oscar, velho, e tá fazendo o time jogar. Enfim, então a gente viu aqui, ó, que realmente o Ramon Dias, ele tem um retrospecto maior do que o Dorival Júnior, porém, o Dorival Júnior pegou o Corinthians na pedreira só no Brasileirão, né? Só no Brasileirão e sem 8 titulares, enquanto o Ramon Dias fez uma campanha mais ou menos parecida, mas tinha o time todo e teve o Paulista e teve a Sul-Americana que pegaram os times inferior, mas levou naba, né? Aqui, ó, por Vitor Godoy e Rafael Macron essa notícia, tá? Galera. E ninguém fala nada do transfer. Mas isso aqui é interessante, essa notícia aqui, ó, por Vitor Godoy. Transfer ban atrapalha planejamento até mesmo da base do Corinthians. Entenda, o Corinthians viu sua corrida por reforços para elenco profissional ser frustrada por um transfer ban movido pelo Santos Laguna do México na FIFA, por uma dívida envolvendo a compra do zagueiro equatoriano Félix Torres, hein? Você, corintiano, você já imaginou isso? A compra de um jogador do Rubão, lembra do Augusto do Rubão? Iria causar isso, olha, hein? Não esperava que isso fosse atrapalhar até mesmo o planejamento das categorias de base. A informação é do meu timão. A diretoria do Corinthians havia montado um planejamento em 2 etapas para o Sub-20, virando a Copinha de 2026. A primeira, e bem sucedida, é enxugar o elenco, se desfazer de boa parte das dezenas de contratações feitas pela gestão destituída de Augusto Lero Lero, que tinha Claudinei Alves como diretor da base. Já são mais de 35 liberações em todas as categorias. Agora a ideia era ter alguns poucos reforços para qualificar o elenco do Timãozinho, que foi frustrado pelo transfer ban. O Corinthians planejava contratar até 5 jogadores para qualificar o Sub-20. Segundo apurou meu timão, o clube chegou a ter negociações avançadas com atletas do fora do Brasil. Com o transfer ban, os acordos não avançaram. Para evitar que os clubes driblem as punições, a FIFA não permite que contratos profissionais sejam registrados mesmo até com jogadores que forem atuar na base. É apenas permitidos para vínculos que por formação sejam oficializados. O Corinthians quer reforçar o Sub-20 e está inclusive monitorando os estaduais da categoria para avaliar possíveis nomes. O problema é que com essa restrição o clube viu a quantidade até a qualidade de nomes diminuir exponencialmente. Poucos atletas que possuem contrato profissional aceitariam assinar vínculo de formação que não está protegido pelas consolidações da lei do trabalho. Pega! Pra mim o mais interessante é por que contratar Sub-20, né? Não tinha que ser formado da base, não, porra. Juntar 2 jogos pegando essa habilidade. Mano, é Corinthians, velho. É Corinthians. Alguém tá ganhando muito dinheiro em cima sobre isso. Você acha que o Corinthians ia deixar esse transfer ban à toa? Alguém tá ganhando muito dinheiro em cima do transfer ban, velho. Para. Supostamente tá? Eu não posso afirmar nada, entendeu? Porque eu não tenho provas, mas alguém deve tá. O prazo para registro de novos nomes para a Copinha de 2026
até 30 de setembro. A nível de curiosidade, o prazo do Sub-17 acabou na última sexta-feira. A diretoria do Corinthians vem conversando com nomes e a ideia é ter algum reforço engatilhado para, caso encerre o transfer ban, consigam registrá-lo. Até lá, um ou outro nome com contrato de formação pode ser oficializado. Aqui que tá a pergunta boa. Por que ele contratar para o Sub-20 do Corinthians? A diretoria do Corinthians entende que é preciso trazer jogadores mais velhos pensando na copinha. É um torneio Sub-21 para a sequência da temporada. Há um temor de levar mais de um time muito novo e que esses jogadores possam ser expulsos na principal competição de base. Ah, mano, aí que tá, aí. Tem que estar preocupado com a exposição. Mano, faz contrato, velho. Faz contrato. Vai perder de novo o moleque igual o Kaique lá, velho. Entendeu? Porra, velho. E pra mim, é porque, sabe por quê? Sabe por que essa preocupação? Porque ano passado, o São Paulo esse ano, desculpa. O São Paulo ganhou a copinha em cima do Corinthians, né? E o time do São Paulo era muito mais velho que o time do Corinthians, né? Era um time mais preparado fisicamente. Os moleques do Corinthians não aguentam porque era moleque, tá ligado? É isso que é foda. Aí estou pensando nisso. Acho que a minha visão é essa. Aqui, ó. Exatamente. Ó. Apesar da campanha satisfatória, o entendimento da copinha deste ano é que um time mais... caraca, mano. Olha, a minha visão tá correta. Nossa, até eu tô surpreso. Vou ler de novo. Apesar da campanha satisfatória, o entendimento da copinha deste ano é que um time mais velho não teria sofrido tanto. Na verdade, de 3-2 para o São Paulo na final. Com praticamente o mesmo elenco, o Corinthians brigou até o fim para não ser rebaixado no Brasileirão Sul. Aí, tá vendo? É isso que eu tô falando, velho. A preocupação dos caras é o físico. A 2006, mano. Caraca, mano. Enquanto eu tava vendo o quadrado mágico lá com o Kaká, Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo, 2006 tava nascendo e vai ser da base já, caralho. Tudo que envolve o Corinthians, eu sempre vejo com o pé atrás. Podem ter pessoas honestas, trabalhadoras, fazendo o melhor, mas eu sempre vou ver com o pé atrás porque essa foi a visão que me foi passada, que tudo no Corinthians é maracutaia. Eu espero mudar essa minha visão do Corinthians, entendeu? Transfer ban atrapalha o planejamento até mesmo a base do Corinthians, entenda. E só pra deixar isso também isso aqui, né, ó. 10 horas da manhã, na Neoquímica Arena, 40 mil nego, 1.200.000 de renda, velho. É só o Corinthians que faz isso aqui, velho. A maior renda da história do futebol feminino no Brasil, mano. Isso aqui é bizarro, hein? Mas o corintiano é isso. Quando tem Corinthians... Mano, a gente é muito louco, velho. Quando tem Corinthians, a gente vai, velho. Não importa. Pode estar jogando bolinha de gude, velho. Tamo lá, vai Corinthians, caralho. Mas assim, eu vejo, sabe que seria melhor pro Corinthians? Separar a gerência de futebol do feminino e do masculino. Tem que ser uma gestão só pra elas, entendeu? Acho que a gestão do masculino atrapalha porque é muito grande. O futebol masculino do Corinthians é enorme, mano. É enorme, enorme. E sendo enorme, tem que ter uma dedicação praticamente só pra isso. E você divide isso com o futebol feminino, eu acredito que atrapalha. Então, ó, só pra ficar registrado aqui, ó. Vê se o São Paulo faz isso. Vê se o Santos faz isso. Vê se o Palmeiras faz isso. Não. Só o Corinthians, ó. 41 mil pessoas, ó. 1.200.000 de renda. Esse é o poder do Corinthians, tá? Deixa eu só pegar aqui o tweet do Memphis. Pera aí. Cobertura que Memphis Depay mora no hotel Rosewood, em São Paulo, tem a diária de $50 mil, 270 mil reais. A Penthouse Suite possui 3 pisos, 1.000 metros quadrados, capacidade para até 8 pessoas, além de uma bela vista para a cidade de São Paulo, com uma piscina de borda infinita contornada por um denso jardim. Aí o Memphis falou assim, ó, as pessoas realmente acreditam nisso. E deu risada. E não é, né, velho? Pô, aqui, ó, o cara fez a conta, ó. Tudo bem que ele caga dinheiro, mas em 10 dias são fodendos 2,7 milhões. Não era melhor comprar uma mansão foda? É lógico que não é isso, né, velho? Rosewood é um hotel muito foda, muito foda, muito foda, muito bonito. Mas não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E mediante a isso, né, ó. Então, o Memphis desmentiu que... Ó, o próprio Memphis desmentiu, tá? A conta aqui dele, ó. Ele desmentiu, tá? A conta oficial dele, tá? Então é isso, né? Fechamos aqui as notícias, tal. Fechamos aqui as notícias do Corinthians. Vou voltar a fazer mais notícias, tá? Eu não parei de fazer, eu tava meio borocochosinho. Ai, não. Eu tava de saco cheio de ler notícia ruim, mas eu percebi o que é Corinthians, velho. Eu vou ter que ler notícia ruim de qualquer forma, entendeu? É foda. E vamos que vamos, certo?